nos humilhamos diante de Ti, amado Senhor. Somos tão indignos diante da Tua majestade, diante da Tua santidade, diante da Tua perfeição. Sabemos que podemos contemplar a Tua face, porque Tu mesmo providenciaste um caminho para tal, o Teu próprio sangue precioso derramado naquela cruz. Amado Senhor, aqui nós viemos para juntos nos sentarmos aos Teus pés, primeiramente para tocar a Tua face, tocar a Tua beleza, mas também nós precisamos de alimento. Nós precisamos que a Tua palavra fale aos nossos corações. Para tanto como há pouco estávamos juntos orando, nós precisamos do Espírito Santo. Ele que em nós habita, em nós está participando junto nesse tempo, que Ele tenha liberdade, que Ele possa fluir livremente, para que todo o Teu intento seja alcançado nesta noite, unicamente para a Tua própria glória, Tua honra, Teu louvor, também para o nosso bendito Pai se alegrar em seu coração. Oramos em Teu santo e perfeito nome. Amém. Como que certo irmão disse, o Espírito Santo para nós é uma pessoa sem rosto, para muitos de nós. Conhecemos muito a respeito dele, sabemos muito a respeito daquilo que envolve a sua ação em nós, entre nós, mas quão pouco temos desfrutado de uma íntima comunhão com Ele. É verdade que quando nós nascemos de novo, quando pela graça do Senhor o Espírito Santo nos visitou pela primeira vez e mostrou toda a nossa condição de perdidos no qual nós nos encontrávamos, ou na qual nós nos encontrávamos, Ele mostrou que o único caminho era olharmos para o Cordeiro Santo, aquele que foi imolado em nosso lugar, e que somente por esse novo e vivo caminho nós poderíamos então ganhar a nova vida. Então o Espírito Santo veio, revelou esta verdade e ganhamos a experiência do novo nascimento. Ganhamos a salvação que procede da pessoa gloriosa do Filho de Deus, de Cristo Jesus. E mediante essa vivificação que aconteceu em nosso espírito, que outrora encontrava-se morto, o Espírito Santo então faz morada em nós. Mas uma coisa é Ele fazer morada em nós, e outra totalmente diferente é Ele nos guiar. Nos guiar. Como filhos de Deus, nós precisamos desfrutar desse governo, desta ação do Espírito. E uma coisa é muito certa, irmãos e irmãs, se nós não honrarmos o Espírito Santo nas nossas atividades diárias, como esposos, como esposas, pais, filhos, patrões, empregados, como que nós queremos honrar o Espírito Santo num momento como este? Dar a Ele o lugar de ação. Então nós precisamos colocar nossas frontes em humilhação diante do nosso Senhor e reconhecer o quão falhos temos sido, o quão necessitados somos de discernir a voz do Espírito Santo, para que Ele, através do seu governo, possa então agir em nós, em nossas decisões, em nossas escolhas. Irmãos, imaginemos como que seriam as nossas famílias se o Espírito Santo estivesse governando. Como os pais seriam,
como os esposos, as esposas seriam, como os nossos filhos reagiriam, como que a sociedade viria. Não tenho a menor dúvida que um avivamento inundaria toda essa cidade. Mas nós precisamos discernir. Nós precisamos buscar a face desse amado Espírito Santo e desejá-lo de todo o nosso ser, para que ele exerça o seu governo em nós. Apenas como palavras introdutórias, porque dentro do encargo que está em meu coração para hoje à noite, para com os irmãos, está o aspecto que envolve os 3 pilares da importância da nossa consagração ao Senhor. Daqui a pouco nós vamos tocar um pouco nesses aspectos, os 3 pilares que envolvem a importância de uma vida consagrada diante do Senhor. Mas apenas para fechar esse aspecto introdutório, vocês conhecem aquela passagem, apenas vou me referir e os irmãos depois podem olhar por si mesmos em suas Bíblias. Em Efésios 4:30, lá diz assim: não entristeçais o Espírito Santo. Não é isso que está escrito lá? Com o qual fostes selados. De que maneira nós podemos entristecer o Espírito Santo? O próprio contexto lá nos ajuda, apenas algumas palavras para que os irmãos avaliem depois na sua meditação pessoal. Todos os pecados não confessados trazem tristeza ao Santo Espírito. Todas as vezes que nós ofendemos o coração do nosso Senhor, todas as vezes que nós nos ofendemos, isso traz tristeza a Ele. Então, todos os pecados não confessados promovem tristeza, porque Ele é uma pessoa. E esta pessoa habita em nós. Então, como que este maravilhoso Paráclito que habita em nós pode admitir uma incoerência naquele que seria o seu templo, ou seja, o nosso ser, nosso corpo? A palavra de Deus em nenhum momento requer de nós impecabilidade e perfeição, porque nós nunca conseguiríamos alcançar isto. Mas ela quer que nós entendamos que assim como nós vivemos de modo irrepreensível, como podemos viver de modo irrepreensível? Será que irrepreensibilidade é não pecar? Não. Ser irrepreensível significa que quando nós pecamos, quando nós ferimos o próximo, nós devemos chegar àquela pessoa que foi ferida e pedir perdão a ela. Diante daquele pecado, diante daquela circunstância, pelo sangue de Cristo me tornei irrepreensível. Porém, se eu fecho dentro de mim mesmo, o que acontece? Eu vou dar conta desse pecado. E segundo a minha compreensão, segundo o meu entendimento, quando nós estivermos diante do tribunal de Cristo, ali haverá um tratamento a respeito desse pecado que eu não tratei aqui. Então, o primeiro aspecto que a gente verifica, olhando aquela passagem que eu citei, é que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. Mas lá em 1 Tessalonicenses 5,19 tem algo mais sério. Diz assim: não apagueis o Espírito. É algo mais forte. E de que maneira nós podemos apagar o Espírito? Quando nós nos rebelamos contra a vontade de Deus. Quando nós, de maneira real, voluntária, dizemos não a todo o movimento de Deus em direção a nós. Então nós estaremos apagando o Espírito. Isso traz um prejuízo para nós, para o nosso crescimento, para o nosso avanço espiritual. Então ficam essas palavras aqui registradas para que nós, com a ajuda dele mesmo, do Santo Espírito, possamos andar buscando uma dependência genuína, para que no nosso ambiente do lar, nosso ambiente do trabalho, nosso ambiente de lazer, ele tenha caminhos em nossos corações e ele possa manifestar as belezas de Cristo através de nós, através das nossas escolhas,
através do nosso estilo de vida, através das nossas reações, mesmo das nossas ações. Então nós precisamos do socorro dele mesmo para que nós possamos andar de acordo com a sua vontade. Então que o bendito Espírito Santo seja honrado em nós e entre nós nesse reunir, mas também lá fora. E nós vamos honrá-lo lá para que ele seja honrado aqui. Aí o nosso reunir, sim, vai ter a presença do Senhor. Os céus vão se abrir. Não porque há irmãos e irmãs perfeitos e inerrantes. Não, porque há irmãos e irmãs quebrantados, humilhados diante daquele que é o único que pode nos colocar diante da sua face, através da sua obra. É dele que nós precisamos. Então vamos dar um passo seguinte ao nosso momento. E vamos pegar o livro de 2 Coríntios, capítulo 5. Lembrando que o encargo que o Senhor colocou em meu coração é para que falássemos a respeito da importância da consagração. A importância da consagração. Vou ler 2 passagens, 2 versos e vamos fazer algumas observações. Capítulo 5 de 2 Coríntios, versos 14 e 15. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Até aqui. Antes de fazer algumas observações do próprio texto lido, há pouco estávamos falando que a primeira ação do Espírito Santo em nós foi quando ele nos visitou naquela condição de perdidos que nós nos encontrávamos. E ele então nos mostrou o Cordeiro, ele nos mostrou o caminho da nossa salvação. E quando nós respondemos a esta ação do Espírito, culminou que nós, pela graça de Deus, nascemos de novo. Mas algo que é muito importante, irmãos, é entender que o novo nascimento é apenas um início de tudo aquilo que Deus deseja fazer em nós. É o primeiro passo. Quando nós ouvimos o Evangelho, esse Evangelho, ele vem unicamente apontando para um aspecto, nós temos um prejuízo muito grande. Qual aspecto que seria esse? Apenas o aspecto que nós estávamos perdidos e agora fomos salvos e temos como endereço certo o céu. Dentro desse raciocínio, nós automaticamente entendemos que a nossa vida aqui, nossa peregrinação fica por conta de nós mesmos, das nossas decisões. Mas o Evangelho, quando ele é bem colocado, o Evangelho, quando ele é bem anunciado e proclamado, ele necessariamente precisa mostrar aquilo que não pode estar desconectado dessa primeira experiência que é o novo nascimento, que é: nós não mais nos pertencemos. Não somos de nós mesmos, irmãos. E o grande prejuízo para a obra do Senhor em todas as gerações, e nesse tempo, nessa geração do fim que nós estamos, o grande prejuízo está nesse ponto. Há uma multidão de nascidos de novo. Aí a pergunta que eu faço a mim e a todos nós: onde estão homens e mulheres de Deus que têm vivido vidas consagradas diante do Senhor? Onde estão os jovens fortes do povo de Deus, que amam o Senhor, que abominam as seduções do mundo? Aonde estão eles? Qual tem sido o nosso testemunho real para que as pessoas vejam que em nós há uma diferença? Sabe por que nós não estamos testemunhando? Porque nós não compreendemos o que é uma vida de consagração. Nós fomos chamados para que vivêssemos uma vida de consagração. Não somos de nós mesmos, irmãos. Quanto mais cedo compreendermos essa verdade, mais do que isso rendermos a ela, melhor será. Porque a nossa vida vai para uma realidade de equilíbrio.
nós somos desajustados emocionalmente, os nossos pensamentos são turbulentos, a nossa vontade é desequilibrada. Nós vivemos como que numa montanha russa. Hoje estou bem, amanhã já não estou tão bem assim. E vivemos, sabe, nessa situação, numa esfera de inquietude, numa esfera miserável, irmãos e irmãs, como filhos de Deus. Será que a palavra de Deus permite que há uma classe destacada de cristãos de segunda classe? Não. Infelizmente, nós criamos isto pelas nossas atitudes e atos, as nossas reações. Vivemos uma vida de cristãos de segunda classe. O Senhor tem nos chamado para uma vida, irmãos, não uma vida isentada de problemas, mas uma vida que testifique de uma santidade. Uma vida que testifica claramente que nós fomos alcançados por um evangelho genuíno, que não somente nos salvou, mas nos colocou numa plataforma de absoluta consagração, onde há, ainda que de modo invisível em nós, aquela expressão: nós não mais nos pertencemos, somos daquele que por nós morreu e ressuscitou. Oh, irmãos e irmãs, como que nós vamos testemunhar no mundo perdido? Sabe por que nós não somos perseguidos, irmãos? Porque é impossível se perseguir iguais. O mundo não pode nos perseguir, porque nós somos iguais ao mundo. É por isso. Porque nós não temos tido uma vida de consagração. Nós não vivemos uma vida cristã normal, como sugere o nome do livro do irmão Watchman. Vida cristã normal. Por que ele colocou isso? Porque de fato nós vivemos uma vida cristã anormal. Oh, irmãos e irmãs, o Senhor tem chamado ao longo do tempo, em todas as gerações, um povo para que responda às suas demandas. O Espírito Santo tem trabalhado arduamente em todas as gerações para colher dessas gerações aqueles materiais preciosos que comporão a nova Jerusalém: ouro, pedras preciosas e pérolas. Onde estão estes materiais? Está tão difícil para o Espírito Santo achar em nosso meio isto. Amados irmãos, sem uma vida de consagração não há como nós avançarmos no serviço do Senhor. Sem consagração não há como nós crescermos espiritualmente. Sem consagração não há como nós apressarmos a volta do Senhor. Sem consagração a noiva dele não será adornada. Sem consagração não há como nós avançarmos, irmãos. Não há. Diria, junto a estes pensamentos, do ponto de vista agora pessoal, sem consagração, façamos uma leitura. Somos críticos, ácidos, azedos, murmurantes, reclamões. Esta é a nossa realidade, se formos honestos. Por quê? Porque nós não vivemos uma vida de consagração. Nós estamos usurpando o direito do Senhor reinar sobre nós. Um texto que os irmãos já ouviram por várias vezes, de 1 Pedro 3,15. Uma parte dele diz assim: antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. Aí vocês vão observar lá que lá está escrito: e assim, somente assim, a ênfase é minha, nós poderemos dar razão da esperança que é em nosso coração às pessoas que estão à nossa volta. Mas se nós não santificarmos Ele como Senhor em nossos corações, Ele é Senhor, Ele está lá, mas se nós não santificarmos, não apartarmos para que Ele exerça esse senhorio pelo Espírito Santo, a nossa vida é isso aí. É esta a realidade. É isso que o Senhor deseja para nós? Não. É isso que nós estamos almejando para nós mesmos. Então, sem consagração, irmãos, nós estamos marchando com passos largos para a grande tribulação, que não tem outro meio de purificar a igreja a não ser entrando para a grande malha do anticristo.
Onde está o povo de Deus? Onde estamos nós? Irmãos e irmãs, a consagração é algo inegociável. Inegociável. Você nasceu de novo, guarde isso. Você pertence àquele que deu a sua vida por você. Não tem meio termo. Ou é ou não é. Agora, o Espírito Santo, ele é tão maravilhoso, ele é tão, permita-me usar essa expressão aqui, tão cavalheiro, esse termo, tão cavalheiro, que ele não vai invadir a sua vida. Porque ele não faz isso com ninguém. Mas ele espera pacientemente aqueles que desejam que ele opere. Porque se nós formos ganhar vestes adequadas para nos apresentarmos diante do Rei, e estas vestes adequadas são as vestiduras bordadas, conforme Salmo 45, conforme Apocalipse 19, quando a noiva mesmo, aquela esposa, está se ataviando, enchendo-se de atos de justiça, para que expresse o impuro através dela. Se isso não estiver acontecendo, nós não estaremos sendo preparados. Mas é este o desejo que o Espírito Santo tem. Ele deseja fazer isso em nós, mas ele precisa achar um caminho. O amor de Cristo nos constrange. Vamos colocar então o primeiro fundamento, a primeira base da consagração é o amor. O amor de Cristo nos constrange. Paremos aqui. O quanto nós conhecemos desse amor? Falamos tanto do amor de Cristo, o quanto ele é importante para nós, quanto ele representa para nós. Essa palavra constrange, ela é muito importante. Eu até fiz uma anotação do seu significado no original, porque ela é expressiva para a nossa reflexão aqui. O amor de Cristo nos constrange. Essa palavra, no seu sentido original, significa ser envolvido apertadamente, ou ser cercado de tal forma que a pessoa não tem como escapar. Quando uma pessoa, então, ela é envolvida pelo amor, ela experimenta essa sensação. Agora, bem essa parte final. O amor aprende, ela fica, achei isso ao meu coração muito lindo, ela fica totalmente indefesa. Quando o amor chega a você, você chega num estado de total indefesa. Isto significa a palavra constrange. É quando ele age de maneira apertada, de maneira que nos cerca de tal forma, que quando nos atrai e nos conquista, então nós ficamos completamente indefesos. Isto significa constrange. Então o amor de Cristo nos coloca numa situação de indefesos. O amor não é uma obrigatoriedade, não é uma exigência, é um amor. Este amor maravilhoso que nós precisamos conhecê-lo, tocá-lo. Mas como vamos tocar o amor de Cristo, tocar as suas belezas, se o Espírito Santo pouco tem em nós como caminhos para mostrar este amor? Nós precisamos, com a ajuda desse mesmo Espírito, desejar isto, ansiar isto. Irmãos e irmãs, me perdoe ser repetitivo, nós somos uma geração do fim. E o Espírito Santo está no meio do seu povo, não aqui, nesse pequena expressão do povo de Deus, mas todo o seu povo, desejoso de alcançar corações que estejam inclinados a Ele, para que Ele possa fazer uma obra, mostrar as belezas de Cristo, revelar o seu amor, porque não há como nós não nos entregarmos totalmente a esse Senhor,
depois de termos conhecido o quanto Ele nos amou e o quanto Ele nos ama. E digo mais, não haverá uma consagração genuína, nem sua nem minha, se nós desconhecermos este amor. Quando nós tocarmos um pouco desse amor, até diria um pouco desse amor, nossos corações começam a ser capturados. E a consequência é inevitável. Nós vamos chegar diante dele: Senhor, estou indefeso diante do teu amor. Sou teu. Sou teu. Para a vida, para a morte. Sou teu. Isto é consagração. Isso significa você dizer que não se pertence mais. Então, o primeiro pilar da consagração é o amor. O amor de Cristo. Aquele apertado amor que nos coloca naquela situação, naquele estado de completa indefesa. Nos coloca como indefesos completamente. Mas um passo seguinte, ao pensarmos nesse assunto da consagração, que também está atrelado ao primeiro, que vai estar atrelado ao terceiro, que vamos comentar, é revelado, nós vamos para lá agora, no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. E aqui nós mostramos o segundo pilar, a segunda plataforma, a base da nossa consagração. 6, meia dúzia, 20. Veja o que a palavra de Deus diz aqui. Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Aqui nos mostra, dentro desse aspecto, de que a consagração tem como base que isto é um direito divino, ou seja, de nós sermos dele. Há pouco estávamos mostrando isso. O texto base que nós apresentamos para os irmãos, o versículo 15 especial, diz lá, conforme já foi lido, e Ele, o Senhor Jesus Cristo, morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O que significa viver para aquele que por ele morreu e ressuscitou? Significa que você, como um ser integral, composto de corpo, alma e espírito, você pertence totalmente a este Senhor. Mas olhando dentro do seu ser como personalidade, como a sua pessoa, você é composta, e eu como pessoa somos compostos de 3 realidades: vontade, mente e emoções. É aqui que nós conhecemos a nós mesmos como pessoas. Minha vontade, minha mente e minhas emoções. Estas 3 realidades devem estar submissas a Ele. Isso significa não se pertencer mais. Em outras palavras, Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Senhor, não seja conforme os meus pensamentos, mas conforme a tua mente. Senhor, revela as tuas emoções nesta realidade, nessa situação. Isso significa não se pertencer mais. E é importante nós lembrarmos que quando Paulo, então, ele escreveu ali aquela carta ao 1 Coríntios, ele está dentro de um cenário cultural, contextual, aonde a escravidão tinha uma característica completamente diferente do conceito que nós temos hoje. Os escravos naquela oportunidade, eles eram colocados no mercado. Aqui se comprava galinha, chuchu, mandioca, pato, e aqui tinha homens. Chuchu, galinha, mandioca, pato tinha um preço fixo, mas no mercado dos homens eram então comerciados ali conforme o que? Os valores. Os valores. Os homens tinham valores. E aquele que comprasse um escravo, ele estava recebendo um documento de absoluta posse.
inclusive tendo o direito, sem prejuízo nenhum para ele, de fazer o que quiser com o seu escravo, inclusive matá-lo na sequência, sem que tivesse peso algum sobre ele, porque aqueles homens vendidos como escravos, eles não representavam absolutamente nada, eram apenas mercadorias que poderiam ser usadas e descartadas. Então, quando Paulo ele escreve aquela verdade, fomos comprados por preço, ele tinha isso no coração, e nós devemos ter isso no nosso coração. Mas o nosso Senhor, lembre-se que o fundamento do seu convite a sermos consagrados a Ele é o amor. E Ele é tão generoso, tão cavalheiro, que Ele, voltando àquele pensamento do novo nascimento, quando Ele, por graça, nos deu a sua vida, Ele nos colocou diante de um lugar seguro. Aí Ele não diz assim: vocês são agora obrigados a me seguir. Ele vai falar assim: se alguém quer ser meu discípulo, se alguém quiser ser meu discípulo. Aí ele coloca aquelas cláusulas mais santas e perfeitas que precisariam ser colocadas, porque sem elas, cláusulas para que avaliasse a questão de ser seguidor ou não de Jesus, sem essas cláusulas seria como é impossível ir após Jesus. Que cláusulas seriam estas? A si mesmo se negue, tome a sua cruz e venha após mim. Porque o convite do Senhor para sermos seus discípulos tem um peso muito grande de nós não mais, em realidade, nos pertencermos, não sermos mais donos de nós mesmos. Nós temos que deixar pai, mãe, filhos, tudo e a nossa própria vida. Porque só quando fizermos isto, pai, mãe, filhos e tudo serão honrados de maneira digna. Enquanto nós não deixarmos de maneira como o Senhor nos diz para deixarmos, nós não vamos honrá-los da maneira adequada. Eles vão ser prisioneiros do nosso coração e nós prisioneiros do coração deles. Agora, quando ele impõe aquela cláusula, a si mesmo se negue, toma a sua cruz e vem após mim, é que este convite tem uma realidade espiritual. Como que um convite dentro desses termos espirituais seria atendido pelas demandas da carne? Não, deixa conosco, nós vamos te seguir, nós vamos te obedecer. Não vamos. A única forma de irmos após Ele é negar a nós mesmos. Negar a nós mesmos, em outras palavras, significa ser minha vontade, minha mente e emoções estão consagradas diante de Ti. Faça o que Tu desejares. Isto é consagração. Não somos de nós mesmos. Então, dentro desse segundo pilar, desse segundo aspecto, nós estamos verificando que a base da nossa consagração também é um direito divino. E Ele não exerce esse direito ainda que o pudesse, forçosamente. Ele deseja que nós respondamos o seu convite. Esse é o nosso Senhor, que nos chama para viver uma vida consagrada. Irmãos e irmãs, quando vocês nasceram de novo, quando eu nasci de novo, nós nos apresentamos diante do Senhor e viemos com o nosso pacote, viemos com a nossa mala. Você tem uma história, eu tenho uma história. Eu tenho lutas, tenho dificuldades, tenho pendências às vezes das mais diversas formas. E eu me apresentei diante do Senhor com tudo isso. O Senhor, Ele colocou o nome dEle sobre você e sobre mim. E Ele não vai querer o nome dEle em você que possa trazer qualquer mágoa a Ele. Então sabe o que Ele vai fazer com você? Organizar a tua vida. Ele vai ordenar a tua vida, por mais tumultuada que possa ser, por mais que a história do seu passado tenha tido máculas e máculas e máculas, pendências e pendências e pendências. Se Ele te aceitou, Ele vai cuidar dos detalhes. Ele vai falar assim: olha, eu coloquei meu nome sobre você, então você vai honrar-me,
através da sua vida, do seu viver. Consagre-me a mim. Ouça a minha voz. Ele vai endireitar as tuas veredas, vai planar os teus caminhos e você vai honrá-lo. Não importa a situação que você se encontra. Ele quer honrar, ou melhor, Ele quer que você honre o nome dEle através da sua vida. Mas Ele quer simplesmente ouvir do seu coração: eis-me aqui, faça um milagre. Senhor, aqui está a minha história, aqui está a minha realidade. Ele fala assim: mas eu te amei, você é meu, você é minha, então agora eu vou ordenar a sua vida, eu vou organizar. Então, assim mesmo se negue, tome a sua cruz e venha após mim. Ele tem direito sobre nós, mas Ele não exerce a sua força. Ele não coloca a sua mão pesada sobre nós. Ele pode amorosamente nos disciplinar. Graças ao Senhor pela disciplina. Que um pai que não disciplina seu filho, esse pai precisa ser disciplinado. Mas que pai há que não discipline seu filho? Se estivermos sem disciplina, não somos considerados filhos, e sim bastardos. Então, graças ao Senhor. Mas a sua mão não é pesada em juízo e julgamento. E sempre, sabe, em exortação e consolação, para que nós possamos avançar. Então, o segundo aspecto que envolve esse ponto da nossa consagração é que fomos comprados por preço. Vocês se lembram o que diz o texto de 1 Pedro 1,18? Agora vocês vão comigo lá, por favor. 1 Pedro 1,18 ainda, 1,18 e 19, ainda dentro desse segundo aspecto. Na perspectiva do apóstolo Pedro, ele nos mostra aqui, então 1 Pedro 1, versos 18 e 19. Ele diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como a prata, ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Essa palavra resgatados aqui, ela é muito importante também. Depois nós vamos verificar uma palavra que pela manhã nós apontamos para os irmãos, que está lá em Gálatas. Mas essa palavra aqui é lutro. E lutro é uma palavra que é a raiz de uma palavra utilizada para lutron, que era moeda utilizada para comprar os escravos no mercado. É impressionante aqui os detalhes do Espírito Santo, como ele coloca aqui as palavras no seu devido lugar. Então, irmãos, nós todos nascemos num mercado de escravos. Nascemos com completa impossibilidade de sairmos do nosso estado de escravidão. Mas nosso Senhor amado, num amor profundo, deixou o seu trono de glória, como os irmãos têm ouvido. O Verbo eterno, a pessoa do Verbo eterno, assumiu uma natureza, a essência da natureza humana, habitou entre nós, viveu uma vida santa, impecável e sem a possibilidade de pecar. Ele nunca teve um desejo, uma inclinação no coração de cobiça. Nós temos. Mas ele viveu uma vida de absoluta perfeição. Ele sendo perfeito como é perfeito. Então ele ofereceu-se a si mesmo como preço do nosso resgate. Ele derramou seu sangue precioso, que peso nenhum de ouro, pedras preciosas e prata poderiam ser sequer equiparados. Então ele nos tirou de um mercado de escravos. E agora ele nos colocou dentro daquela situação que há pouco estávamos considerando, e nos convida para que nós o tenhamos como seu Senhor. Por isso que a Bíblia diz: santificai a Cristo como Senhor no vosso coração. Ele poderia impor, estabelecer? Poderia, mas ele não faz isso, porque ele é amor. Ele nos convida. Vamos lá para Gálatas, por favor, rapidamente. Gálatas capítulo 3.
Há pouco estava me referindo que pela manhã nós, num dos momentos, citamos essa passagem, capítulo 3, versículo 13, e aparece uma palavra similar àquela, mas com uma outra compreensão que nos dá a mesma verdade. Então, verso 13 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Olha só, Cristo nos resgatou. Essa palavra resgatou é uma palavra diferente daquela que aparece lá. A palavra que aparece aqui é composta. É uma palavra preciosa porque significa que Ele comprou para si mesmo, para o seu próprio deleite. Olha só que palavra linda. Mais do que isso, essa palavra permite que nós pensemos que nós fomos comprados de tal forma que não há mais possibilidade de sermos devolvidos ao mercado de escravos. Porque a compra que foi feita foi uma compra real, genuína, onde não tem mais como nós sermos devolvidos. Ele nos comprou para Ele, para o seu deleite. Então vejam só, Ele não tem um direito sobre nós. Quem compra, segundo nós compreendemos, é dono. E Ele lhe comprou, Ele me comprou, somos dele. Mas nós agimos como se fôssemos dele? Não. Nós tocamos a nossa vida. É por isso que a incompreensão inadequada do Evangelho nos leva a esse estado que nós nos encontramos como povo de Deus. É por isso que não há homens e mulheres de Deus vivendo uma vida santa, apartada, que glorifique o nome dele, do Senhor. Por isso que nós não temos jovens fortes, nós temos jovens que amam o mundo, nós temos jovens que estão envolvidos de tal forma com esse mundo caído, que não avançam. Porque o Evangelho que tem chegado até nós é um Evangelho que vai até um ponto. Mas o real, genuíno Evangelho precisa necessariamente agregar. Nós não mais nos pertencemos. Somos daquele que por nós morreu e ressuscitou. Você não é dono do seu corpo. Você acha que você pode fazer o que você quiser do seu corpo? Não pode. É interessante que a Bíblia fala assim, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Não é o nosso espírito, não é a nossa alma, é o nosso corpo. Não é interessante isso? Então, ao cuidar do seu corpo, você está cuidando do templo do Espírito Santo. Então não somos de nós mesmos. Parte daí. Então o Espírito Santo precisa nos ajudar, nos socorrer. Ele quer que nós prossigamos em direção ao alvo que está proposto a nós. Lá no livro de Hebreus, nós não precisamos abrir no capítulo 12, no seu início, do versículo 1 ao 3, tem lá uma passagem maravilhosa que nos mostra que nós temos uma carreira que nos foi proposta. Prossigamos para o alvo. Aí diz assim: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Então há peso e há pecado. Os irmãos sabem muito bem que peso é diferente de pecado. Peso são as distrações que você e eu nos envolvemos. Todo serviço a mais é um peso. O Senhor quer que todos nós trabalhemos. O Senhor quer que nós tenhamos vida de responsabilidade, vida adequada na sociedade. Mas nós precisamos medir tudo aquilo que chega a nós passando por um filtro. Qual o filtro? Esse filtro tem 3 realidades. Guarde bem. Tudo aquilo que rouba a sua intimidade com a palavra de Deus, perigo, sinal vermelho. Tudo aquilo que rouba a sua vida íntima de oração com o Senhor, perigo, sinal vermelho. E tudo aquilo que rouba você de uma comunhão com os irmãos, perigo, sinal vermelho. Significa que você está sendo tomado pelo esquema, pelo sistema do mundo para te roubar, e você não, então, experimentar a consagração adequada. Irmãos, quando você e eu nascemos de novo, a Bíblia fala que nós nos tornamos peregrinos e forasteiros. Sabemos que lá em 1 Pedro, a palavra é voltada dentro de um contexto
que envolvia aquele tempo. Os irmãos estavam debaixo de muita pressão, mas é um princípio espiritual. Somos peregrinos e forasteiros. A Bíblia fala que a nossa pátria está no céu, da qual nós aguardamos o nosso bendito Senhor. Aí vem uma expressão do irmão Christian Shen, que ele diz assim: se os céus governam, os céus suprirão. Então por que tanto desespero? Ou cremos ou não cremos. Essa é a realidade. Então passe por aquele filtro com as 3 direções. Isso está sendo influenciado? Saiba que isso não é de Deus. Está te roubando da palavra, da oração e da comunhão com os santos. Não procede de Deus. Considere. Nós temos sido chamados para uma vida de consagração. Não desassocie. O diabo quer isso, que nós façamos essa dissociação, mas não desassocie novo nascimento com consagração. Você não se pertence mais. É impressionante, se vocês peguem Lucas capítulo 14, é impressionante como o Senhor Jesus Cristo tratava daquelas pessoas, das multidões que iam após Ele. É impressionante. Hoje o Senhor Jesus Cristo seria reprovado na maneira como Ele agiu naquele tempo. Ele seria uma pessoa completamente inadequada nos meios tidos aí de pregadores. Capítulo 14, 25 em diante. Veja se isso é coisa para Jesus dizer. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém quer vir após mim, não aborrece pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo a combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 poderá enfrentar o que contra ele vem com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, enviem uma embaixada pedindo-lhe condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Aqui está. Ele está na contramão de tudo que se prega hoje. Multidões estavam após ele. Ele não facilitou a aproximação daquela multidão, ele dificultou. Ele botou uma clara realidade: olha, se vocês querem ser meu discípulo, então tem essa. Mas Senhor, pera lá, por que você não junta todo o povo aqui? Vamos fazer um levantamento, vamos ver o que é bom para a sociedade hoje, vamos ver o que seria melhor ser pregado no meio desses irmãos aí. Não faça isso, irmãos. É o que nós vemos hoje. Jesus dificultou. Sabe o que nós fazemos, irmãos? Com medo, nós facilitamos. É impressionante um texto que já foi lido, não hoje, numa outra oportunidade aqui, lá no livro de Apocalipse, nas últimas palavras do último livro da Bíblia. Ele diz assim: olha, aquele que é santo, santifique-se ainda. O justo, então, busque uma justiça. Mas o imundo, o sujo, que se suje ainda. O imundo continue a praticar a imundícia. É impressionante essa orientação da palavra de Deus. Sabe que, em outras palavras, o que a Bíblia quer dizer para nós? É melhor um ímpio consciente, é melhor um ímpio que ama o pecado, que se lambuza no pecado de maneira correta, adequada, já se lambuza de uma vez, do que um meio termo, um morno. Aquele que não é nem ímpio nem santo, é aquele que sabe que a palavra de Deus é verdade, mas tem um prazer naquele mundo. Ou seja, a Bíblia está nos chamando para uma definição. Você quer ser santo? Então santifique-se ainda. Você quer ser sujo? Então caia na sujeira. A Bíblia está dizendo essas realidades. O que Deus abomina é o morno da ânsia nele, diz a palavra de Deus. Irmãos, nós temos sido chamados para uma vida de santidade. E ninguém de nós aqui terá desculpa diante do Senhor. Aliás, nós temos recebido tempo após tempo
palavras de exortações, nós temos recebido demandas do Senhor. A questão é, temos respondido a essas demandas? Quais são os fatores de implicação na minha vida prática de tudo que o Espírito tem trazido a nós nesse tempo? Tenho respondido ou tenho ouvido e de repente a situação ela se acomoda, eu toco a minha vida? Irmãos, não permita que o diabo tome conta da sua mente e tire você dessa responsabilidade. O Senhor tem lhe chamado e me chamado para uma vida de obediência. Há pouco estávamos falando que sem consagração nós não apressaremos a volta do Senhor. Não apressaremos. Nós precisamos ser maridos santificados, as esposas precisam ser santificadas, nossos filhos precisam ser santificados, patrões, empregados. Irmãos, não estou tendo em minha mente, nem a palavra permite isso. Insisto, inerrância, impecabilidade, perfeição absoluta, qualquer redome especial, nada disso. Pessoas normais, que andam, que tropeçam, que caem, mas que se humilham, põem a boca no pó, que se lamentam, choram o seu pecado, pedem perdão e prosseguem a sua carreira. Mas prosseguem. Estávamos há pouco dizendo, só para concluir, aquele pensamento ficou lá atrás. O peso são todas essas distrações que invadem nossa vida. Não são pecados necessariamente, não são situações abomináveis, são distrações com excesso de trabalho, como estávamos dizendo. Mas o pecado é tudo aquilo que te paralisa. É quando você não confessa, é quando você se rebela contra a vontade do seu Senhor. Aquilo que falamos lá na parte introdutória. Irmãos, temos sido chamados para vivermos uma vida de consagração. Primeiro, o fundamento, o pilar, amor. O segundo é seu direito. Ele nos comprou. E como vocês já ouviram e ouviram, Ele não vai nos obrigar. Ele não vai nos obrigar, ainda que assim o pudesse fazer. Então, antes nós vimos para o terceiro e último pilar dessa colocação a respeito da importância da consagração, fechando o pensamento da leitura que fizemos aqui, quando vimos as palavras do Senhor Jesus Cristo. Ele está, em outras palavras, nos exortando. Você quer ser meu discípulo? Então renuncia a tudo quanto você tem e venha após mim. Como é difícil isto. Como é difícil. Senhor, eu não me pertenço mais. Senhor, aqui está a minha mala, aqui está a minha outra mala, tudo é teu, Senhor. Tanto aquilo que eu julgo ser bom, como que eu julgo ser mal. Tudo está diante de ti. Irmãos, no final nós vamos ter esse privilégio e oportunidade. Mas consagração tem data. A partir da consciência. Uma vez que você se consagrou ao Senhor, você precisa se consagrar novamente a Ele? Não, se você o fez de maneira genuína, não precisa. Mas você pode acrescentar situações à consagração. Senhor, eu quero agregar isso aqui na minha vida, dentro daquela oração de entrega que eu fiz a Ti, onde eu não me pertenço mais. Eu posso, pela manhã, dizer assim: Senhor, eu quero renovar diante de Ti aquilo que eu disse lá atrás. Eu não me pertenço mais, eu estou consagrado a Ti. Faça da minha vida um milagre nesse dia. Que os meus lábios possam manifestar a Sua vontade. Que as minhas emoções sejam governadas por Ti. Que os meus pensamentos sejam adequados, porque eles são dirigidos por Ti, através do Espírito Santo que me habita. Todas as manhãs. Assim nós vamos começar a aprender a desfrutar que somos peregrinos e forasteiros nessa terra. Então, aqui nós não mais nos pertencemos. Por fim, o último pilar, o último aspecto que envolve a questão da consagração está, conforme nós falamos, ligado também àquilo que nós falamos anteriormente, o amor, o direito, mas agora é a entrega voluntária. Ele
de certa forma e de outra maneira, nós colocamos aqui. Que o Senhor nos coloca num determinado ponto, em determinada situação e nos convida. Porque Ele quer que nós desejemos segui-lo. Olha só que Senhor que nós temos. Então nós fechamos o quadro da genuína consagração da qual nós fazemos parte. E para que nós possamos então avaliar essa última colocação, nós vamos abrir em 1 Samuel. Eu falei 1 Samuel, 1 Crônicas, nós temos Samuel, mas vamos pegar 1 Crônicas, um único versículo. 1 Crônicas, deixa eu localizar aqui, 1 Crônicas, no capítulo 12. 1 Crônicas. Reis, depois vem Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 12. Isso, 1 Crônicas 12, verso 18. Antes de fazer a leitura, vamos só observar que os irmãos podem olhar o contexto. Aqui está falando a respeito dos valentes, do exército de Davi. Davi já havia sido proclamado rei. Deus já havia determinado que ele iria reinar. Mas até o momento ele não tinha assumido o seu reinado. Mas ele havia sido estabelecido como rei. E quando muitos dos seus valentes ouviram isto, então eles tomaram uma atitude. O rio Jordão estava em cheia. E eles atravessaram a nado este rio, em direção a Davi. E quando chegaram a Davi, então eles vão dizer isto, versículo 18. 1 Crônicas 12, 18. Então entrou o Espírito em Amazai, cabeça de 30, e disse: somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz, paz seja contigo, e paz com os que te ajudam, porque o teu Deus te ajuda. Davi os recebeu e os fez capitães das tropas. Somos teus. Somos teus. Por direito. Aqueles valentes, aqueles soldados pertenciam, eram propriedade do rei. Deveriam servir o rei porque estavam debaixo de um governo. Mas eles não acomodaram seus corações. Eles se perturbaram e foram em direção a Davi, porque eles queriam dizer: nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Isto é consagração. Eles eram, por direito, já soldados de Davi, mas eles queriam dizer isto. Não pararam. Não interromperam a sua jornada até que pudessem dizer isto. Isto é a consagração final. Voluntários. E é assim que nós devemos chegar diante do nosso Senhor. Senhor, somos teus. Se é individualmente, Senhor, sou teu. Contigo estou, ó Rei dos Reis. Paz, paz seja contigo. Usa-me para o louvor da tua glória. Nós podemos também fazer uma consagração coletiva, onde, como povo dele, podemos dizer a uma só voz, da primeira pessoa do plural: Senhor, somos teus. Somos teus. Usa-nos para a tua glória, para a tua honra, para o teu louvor. Então, quando nós fechamos esses 3 elos, concernente à consagração, nós temos um quadro importante, que jamais pode ser tirado do novo nascimento, da nossa regeneração. Porque quando nós fomos salvos, necessariamente é necessário, para que o genuíno Evangelho tenha todo o seu alcance, que sejamos totalmente dele. E assim, irmãos, quando o Senhor vai mais e mais produzindo em nós esta realidade, esta revelação, mais e mais vamos dando passos seguros dentro dessa verdade que o Senhor tem trazido a nós.
e que nós possamos experimentar isso, irmãos e irmãs. E eu vou ter agora um momento para finalizar orando, mas eu quero deixar livre para a Assembleia aqueles irmãos e irmãs que assim o desejarem, se consagrarem ao Senhor dentro dessas 3 fundamentações. Se desejarem, façam diante do Senhor, para que o Senhor comece uma boa obra em vocês, em cada um de vocês, para que Ele então atinja toda a sua demanda em nós e através de nós. Então vamos orar. Maravilhoso Senhor, nós somos tão gratos a Ti. O Senhor não somente nos regenerou, não somente nos deu a Tua vida santa, perfeita, isso é tão maravilhoso, mas o Senhor nos chama para ser Deus, pois esta é a implicação de toda a Tua obra, sermos Teus definitivamente. Queremos ser Deus porque o Teu amor nos atraiu de tal forma que estamos indefesos. Somos Teus, amado Senhor, porque é Teu direito, o Senhor nos comprou, por isso nós estamos diante de Ti. Mas nós também proclamamos a uma só voz que somos Teus, porque desejamos ser Teus. Somos Teus, ó Rei dos Reis. Paz, paz seja sobre Ti e sobre o Teu povo. Eis-nos aqui, Senhor. A boa obra que o Senhor em nós começou, leve adiante e complete-a para o louvor da Tua própria glória. Em nome de Cristo Jesus. Amém.